Olá, tudo bem? Meu nome é Larissa, sou técnica em segurança do trabalho e hoje vamos falar sobre treinamento de integração na parte de saúde, segurança e meio ambiente. Para começar falando sobre segurança, precisamos definir essa palavra. Então, segurança é a ausência de perigo, segurança é a percepção de estar protegido de riscos, perigos ou perdas. Então, segurança é a percepção, é a sensação que temos de estar seguro. Precisamos ter isso sempre. Precisamos trabalhar para que isso ocorra em todas as circunstâncias, no nosso dia a dia, ok? Será que você pratica atos de segurança no seu dia a dia? E aí? Será que você pratica ações de segurança no seu dia a dia? Você consegue pensar em algo? Vou te ajudar então. Atravessar a rua na faixa de pedestre. Você atravessa? Utilizar o corrimão ao subir as escadas. Respeita os limites de velocidade? Esses 3 exemplos que eu dei foram exemplos de atos de segurança. Coisas do nosso dia a dia que dependem da nossa ação de fazer o correto, fazer algo seguro ou não, ok? Se você atravessa a rua na faixa de pedestre, utiliza o corrimão ao subir escadas e respeita a velocidade permitida, parabéns! Você já está praticando atos de segurança. Falando um pouco da política de segurança do Grupo GPS. A política de saúde, segurança e meio ambiente do Grupo GPS estabelece princípios que devem orientar todas as atividades da empresa. Constituem comprometimento institucional, auxiliando a organização a manter uma imagem responsável perante aos clientes, ao mercado e aos fornecedores. Temos na execução de suas atividades como valores inquestionáveis salvaguardar a integridade física e a saúde de seus colaboradores e prestadores de serviço, bem como a preservação do meio ambiente. Grupos de segurança. SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o nosso setor. O SESMIT tem como função orientar e apoiar as áreas operacionais nos assuntos relativos à segurança do trabalho. A CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A CIPA é formada por trabalhadores do seu próprio local de trabalho, sendo estes estabelecido pela quantidade de funcionários. Sendo assim, dependendo do posto de trabalho, teremos indicados a CIPA ou então teremos uma CIPA composta por pessoas eleitas e pessoas indicadas. Brigada de incêndio. A brigada é um grupo organizado de pessoas que são especialmente capacitadas para atuar em uma área previamente estabelecida com prevenção, abandono e combate a um princípio de incêndio e que também estejam aptas a prestar os primeiros socorros a possíveis vítimas. Na grande maioria dos postos, o que acontece é que a brigada é formada por pessoas capacitadas e treinadas do próprio cliente, ok? Objetivo do SSMA. 1. Valorização e promoção da saúde do colaborador. Temos como objetivo valorizar e promover a sua saúde, para que isso venha a ser cada vez mais importante para você, como assim é para nós. Promover a cultura de prevenção de acidentes no Brasil, de forma com que tudo que você faça em relação à saúde e segurança no trabalho se torne cultural, de uma maneira que você haja naturalmente, de maneira segura, que você possa achar normal e comum, sim, isso, de forma muito simples, atravessar na faixa de pedestre, respeitar a sinalização,
utilizar um EPI, ok? Atender a legislação vigente. Temos normas regulamentadoras e outras legislações que devemos atender e por isso cobramos de maneira pautada em norma todas as regulamentações em relação à saúde e segurança dos nossos colaboradores. A visão: integrar os aspectos de saúde, segurança e meio ambiente em todas as ações, de modo que todos os colaboradores assumam estes princípios como valor e os agreguem em suas atividades. A nossa visão é que todo mundo consiga mudar as suas ações de maneira segura. Eu consiga mudar hábitos e costumes inadequados para as ações adequadas e seguras, ok? Acidente é uma ocorrência não programada que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, podendo causar perda de tempo útil, lesões nos trabalhadores, danos materiais e ou ambientais. Então, acidente é algo que acontece sem uma prévia, você não consegue ter noção previamente do dano causado de um acidente e nem consegue estabelecer o momento exato que ele vai acontecer. O acidente acontece em hora marcada e ele sempre vai deixar um dano, seja ele um dano material, um dano ambiental ou um dano pessoal. Mas lá pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre acidente, tá bom? A percepção de risco é a capacidade da pessoa de reconhecer as situações ou condições que a expõem aos riscos no ambiente de trabalho, bem como de identificar a frequência na qual ela está exposta ao perigo. Por que vamos falar sobre percepção de risco, Larissa? Porque percepção de risco está totalmente ligada a acidente de trabalho. Se eu preciso prevenir, se eu quero trabalhar com prevenção e evitar que os acidentes aconteçam, eu preciso trabalhar com percepção de risco. Percepção de risco não é uma coisa que você adquire de uma hora para outra. Você precisa praticar a percepção para que ela se torne algo comum e natural no seu dia a dia. Tá ok? Então, a identificação do perigo e risco a que está exposto o trabalhador é a primeira atitude a ser tomada dentro do processo de gerenciamento de risco. Então, eu preciso sempre pensar em identificar o perigo e o risco antes de qualquer coisa. Cheguei ao meu local de trabalho, a rotina minha vai ser o quê? Identificar os riscos e os perigos. Alguma mudança no clima que afetou o meu ambiente de trabalho, algumas ações minhas que podem alterar ou contribuir para que aconteça alguma coisa, eu vou levar isso em consideração. Eu vou identificar, às vezes, uma cadeira que pode estar com algum defeito, eu vou identificar o piso que pode estar molhado, escorregadio, ok? Então, quando o trabalhador não percebe o risco, é justamente quando mais se expõe aos perigos, aumentando o risco de sua atividade e, como consequência, ocorrem os acidentes. O perigo é a circunstância potencialmente capaz de acarretar algum tipo de perda, danos, prejuízo ambiental, material ou humano. Para que possamos evitar o perigo, necessitamos pensar antes de agir, analisar e tomar as medidas necessárias para diminuir os riscos e evitar os acidentes. Mas existem algumas atitudes que são inimigas da percepção dos riscos, e para que isso não aconteça, a gente vai falar sobre algumas aqui, que é na maioria das vezes o que a gente escuta muito. Acredito eu que você ou já disse isso ou já escutou isso de alguém, não é verdade? Achar que a rotina é sempre igual. Sabe aquela pessoa que acha que sempre faz a mesma coisa? Todo dia é igual ao outro. Então, isso atrapalha muito na nossa percepção de risco. Achar que isso nunca vai acontecer comigo. Quem nunca ouviu? Né? Trabalho com isso há anos, nunca me acidentei.
Apostar nas possibilidades, os achismos. Deixar de utilizar as ferramentas de segurança. Não, porque isso incomoda, ou que eu não preciso, eu sei fazer de outra maneira. As famosas gambiarras, né? Trabalhar com pressa, descuidar dos pequenos detalhes. Às vezes estamos com a cabeça um pouco longe, um pouco de falta de atenção, nos colocam em situações em que a gente acha que 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos não vão fazer muita diferença. E é aí que a gente se engana e é aí que o acidente acontece. Acidente de percurso. Bom, o acidente de percurso é aquele que ocorre no percurso da residência ao local de trabalho ou vice-versa. Então, ele acontece quando você está indo para o trabalho ou voltando do trabalho. Porém, o acidente de percurso, ele mudou no dia 12/11, saiu uma observação no Diário Oficial, foi publicado, no Diário Oficial da União, que consolidou o seguinte, que o acidente de trajeto não é mais equiparado a acidente de trabalho. Dessa forma, o empregado não mais terá garantia. Então, quando a gente fala sobre agora acidente de percurso, ele não está mais relacionado ao acidente de trabalho por conta dessa observação que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 12/11, que fala que o empregado não mais terá garantia de emprego de 12 meses a partir da alta previdenciária e a empresa não mais necessitará recolher o fundo de garantia do período do afastamento. Certo? Lembrando que, pessoal, não é porque não classifica mais como acidente de trabalho ou acidente de percurso que não vamos mais falar sobre isso, tá? Mesmo porque o índice de acidente de percurso é muito grande por conta de falta de atenção, preocupação, problemas externos. Todo mundo tem seus problemas em casa e às vezes vai trabalhar com aquela cabeça longe, sabe? Então, essa preocupação, ela às vezes nos causam, na maioria das vezes, uma falta de atenção, uma falta de percepção de risco muito grande. E é aí que deixamos de cumprir com as sinalizações de trânsito, ultrapassamos o limite de velocidade, deixamos de agir de forma segura e começamos a nos arriscar por falta de atenção e descuido, imprudência no trânsito. E por isso os números de acidentes de percurso só crescem, ok? Então a gente vai sempre falar sobre isso para que possamos sempre lembrar que isso causa um número muito grande de acidentes e que é isso que nós queremos evitar, ok? Comunicação de acidente. De acordo com a legislação, todo acidente de trabalho deve ser imediatamente comunicado à empresa pelo acidentado ou por qualquer pessoa que dele tiver conhecimento. Em caso de morte, é obrigatória a comunicação à autoridade policial. A empresa, por sua vez, deve comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. O que é isso, Larissa? A empresa tem que abrir um documento chamado CAT em 24 horas. Então, essa comunicação do acidente ela tem que ser feita da maneira mais rápida possível. Me machuquei no percurso, me machuquei no meu local de trabalho e assim que for possível, eu vou avisar o mais rápido possível para o meu superior direto. Vou comunicar à empresa de que sofri um acidente. Por que isso? Primeiro, o inspetor, seu supervisor direto, é a pessoa que vai te acompanhar até o hospital e ficar por dentro de todas as suas notícias, te dar todo o suporte, ok? Segundo, é esse documento que a gente tem que fazer em 24 horas para a Previdência Social. Outra coisa, após o atendimento médico, apresentar atestado médico constando o nome do médico, CRM e CID. Todo atestado tem que ficar, tá ok, pessoal?
Vamos falar agora sobre consequência dos acidentes. Lembra que lá atrás eu falei que um pouco mais para frente falaríamos sobre os acidentes? Agora chegou a hora. Porém, eu quero que você saiba de uma coisa. Nossa intenção aqui é preservar a sua saúde, preservar a sua vida. E para isso a gente precisa lembrar que algumas ações, elas geram consequências. E acidente não é diferente. Às vezes você conhece uma pessoa, ou até mesmo você já passou por algum acidente de trabalho, e esse acidente foi muito leve. Eu bati meu pé, mas foi coisa muito leve, não fiquei nem um dia afastado. Ok. Não queremos que nem esse tipo de acidente aconteça, tá bom? E para isso a gente precisa lembrar que acidentes, ele acontece de maneira não programada e que sempre deixa danos. E uns desses danos podem ter como consequências profissional, pessoal ou social. Como profissional, por exemplo, temos dificuldade de ingresso em empregos, alteração da função, dificuldade para realizar tarefas, dificuldades para promoções. Isso porque, às vezes, praticamos uma atividade há muitos anos, 10, 20 anos, trabalhando na mesma função, e essa função, ela precisa que você fique em pé o dia inteiro, vamos supor. Um exemplo, tá bom? E aí você sofre um acidente que você não pode mais ficar em pé, você fica, por exemplo, de cadeira de rodas. Como que você vai executar essa atividade? Não tem como mais. Aí você vai tentar arrumar um emprego, tentar se adaptar a uma nova profissão, uma nova atividade. E aí vem as dificuldades de ingressar em um novo caminho, ter uma nova profissão, mudar de estilo, né, de trabalho. Pessoal, dificuldade em tarefas básicas. Tem pessoas que não conseguem mais se vestir, alimentar, ter a sua higiene só de maneira sozinha, precisa de ajuda. Problemas psicológicos, dependência de terceiros, limitações físicas, são algumas consequências de dano pessoal que acontecem em muitos casos de acidente de trabalho. Consequência social, restrições, limitações de atividades, impossibilidade de práticas esportivas, sensação de incapacidade, doloroso, demorado, traumático, caro, recuperação nunca é total. Então, são muitas consequências que sofremos depois de um acidente de trabalho. E por que a gente está falando isso tudo? Parece até que está deixando você com medo, né? Mas não é essa a nossa intenção. A intenção é a gente tomar consciência de que as nossas ações e o nosso ambiente, eles interferem na nossa segurança. E o que a gente quer é que você perceba isso de maneira muito normal e cotidiana. Então, quando a gente vai falar sobre causas de acidente, a gente tem que falar sobre os atos inseguros e as condições inseguras. O que é isso, Larissa? Acidente de trabalho ocorre por ato inseguro, condição insegura ou também podem ocorrer de causas naturais, tá bom? Terremotos, inundações, esse tipo de coisa. Falando de ato inseguro, vamos começar pelos exemplos. Agir sem permissão, brincar em local de trabalho, não usar o EPI, não cumprir as normas de segurança, como outros exemplos. Excesso de confiança, né? Isso tudo são atos de segurança, que são ações que decorrem de execuções das tarefas de forma contrária às normas de segurança. Então, às vezes, a gente tem digamos assim, um mau costume de ter algumas ações inseguras por não praticar atos seguros no nosso dia a dia. Isso vai acarretar em várias situações que hoje pode passar limpo, né? Pode passar batido, não aconteceu nada. E daqui a 1, 2 semanas, você fazendo as mesmas coisas todos os dias, um acidente aconteça. Então, isso tudo leva você a poder se machucar. Não significa que você vá, mas é uma brecha que você deixa no seu ato inseguro de que isso possa acontecer um dia. Tudo bem? Aí estão alguns exemplos de coisas que nós vemos assim. Acho que vocês vão concordar comigo. Já viram isso em algum lugar, algum dia na vida, ou então várias vezes, não é verdade? Até mesmo na sua casa, ou até mesmo você já fez isso. Mas isso é um ato inseguro.
Isso pode acarretar em um acidente muito feio, por sinal. Mais alguns aí, exemplos, para você ver como é que é a situação. Condições inseguras são aquelas presentes no ambiente de trabalho, comprometem a segurança do trabalhador e a própria segurança das instalações e dos equipamentos. Exemplos: organização e limpeza deficiente. Trabalhar em local organizado diminui a chance de ocorrer um acidente. Falha de processo ou método de trabalho. Excesso de ruído, piso escorregadio, iluminação inadequada. Sabe quando você vai a algum local e tem aquela sinalização no chão, piso molhado? Aquilo ali significa que você pode se machucar, você pode escorregar, para você ter atenção, ok? Então, condição insegura é o que está no nosso ambiente, a nossa volta, que compõe o ambiente de trabalho e que, se estiver de maneira inadequada, pode causar um acidente também. Sendo assim, quando identificar uma condição insegura, informe, comunique, avise a pessoa responsável para cuidar e tratar dessa situação, ok? Alguns exemplos que a gente encontra em qualquer lugar, né, hoje em dia. Outras condições, ou de causa natural, às vezes uma árvore caiu por conta de muito vento, ou essa sinalização aí embaixo do extintor é uma sinalização de extintor. Ela significa que nessa área aí pintada não pode ficar nada e nem permanecer nada. Por quê? Se caso precise de emergência, combate a princípio de incêndio, utilizar o extintor. Como que a gente vai ter acesso ao extintor se algo estiver dessa forma aí? Com alguma coisa na frente atrapalhando a visão e atrapalhando chegar próximo ao extintor. Então, isso não pode acontecer. Em caso de emergência, como devo agir? Estar atento e conhecer os alarmes de emergência, evacuação da área para o ponto de encontro. Isso é muito importante, pessoal, saber aonde é o ponto de encontro, aonde eu devo ir e esperar todos chegarem em caso de emergência. Manter a calma, não correr e não criar pânico. Todos acho que concordam comigo que uma pessoa que fica em pânico frente a uma determinada situação de emergência, ela só atrapalha muito mais do que ajuda, correto? Então vamos começar a trabalhar isso, pois em caso de emergência eu preciso colaborar. E às vezes eu colaboro muito mais não dando trabalho, indo para o meu ponto de encontro, fazendo aquilo que for somente me solicitado e evitando mais algum tipo de emergência. Não intervir na situação sem ser solicitado pela equipe de segurança e muito menos sem estar treinado para a situação de emergência. Seguir as orientações da brigada de incêndio ou segurança do cliente. Então, estar sempre atento às orientações que serão dadas por pessoas capacitadas e treinadas para tal atendimento. Tipos de doença. Agora vamos falar sobre doença ocupacional e doença profissional. É produzida a doença ocupacional, tá bom, pessoal? É produzida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Então, quando eu falo de doença ocupacional, eu estou falando em relação à função, a condição especial em relação à minha função. Eu tenho uma determinada função e ela requer de mim uma condição de trabalho especial. Que seria isso? É uma condição que pode causar algum tipo de doença futura, porque está ligado diretamente à minha função. Exemplo, existe uma doença chamada LER, que é uma lesão por esforço repetitivo. Quem pode ter LER? Quem faz atividade rotineira. Exemplo, trabalho em call center, Larissa, tenho atendimento telemarketing. Todo mundo que trabalha em call center trabalha sentado, digitando e falando ao telefone ao mesmo tempo.
Então, essa pessoa digita muito no computador. Ela vai digitar o dia inteiro, o período de trabalho dela todo é digitando. E todo mundo que trabalha em call center trabalha assim. Então, a lesão por esforço repetitivo, está totalmente ligada a essa função, que é de atendente de telemarketing ou quem trabalha em call center, ok? Isso é uma doença ocupacional. Então, agora vamos falar em EPI, né? Por que falar de EPI, Larissa? Porque o equipamento de proteção individual, ele serve para quê? Para te proteger dos riscos ao qual você está exposto e a qual todas as funções ficam expostas. Então, o equipamento de proteção individual, ele vai te livrar, vai diminuir o impacto de alguns riscos em você. Quais são esses riscos? Ruído, poeira química, atropelamento, queda por desnível de piso, contusões, ferramentas cortantes, queimaduras, postura ergonômica. Isso, pessoal, é só um exemplo, tá bom? Temos muito mais outros tipos de riscos ao qual ficamos expostos. Isso varia de acordo com a função. Cada função e cada atividade tem o seu risco exposto, né? E por isso que o EPI ele muda de acordo com a sua função, tá ok? Então, equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto individualmente utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a saúde e segurança do trabalhador. Então, para isso, eu tenho que entender a importância de um EPI. A importância de eu entender que o EPI, primeira coisa, ele é individual, eu não posso emprestar para o meu amiguinho. Ah, mas meu colega esqueceu dele, é coisa de 1 minuto, 2 minutos. Isso não pode acontecer, tá ok? O equipamento de proteção individual, ele é apenas para uso exclusivo de cada pessoa, tá bom? Então, quando nós falamos de EPI, nós temos que falar da NR6, que é uma norma regulamentadora específica para equipamento de proteção individual. E nela, nós vamos encontrar essas duas obrigações: obrigação do empregador e obrigação do empregado. Por que isso, Larissa? Porque a gente precisa entender bem sério mesmo, pessoal, de forma bem correta, quais são as nossas obrigações, para que o EPI ele seja utilizado de forma correta e ele também seja fornecido de maneira correta. Então, a obrigação do empregador é de adquirir os EPIs adequados, fornecer gratuitamente o EPI aprovado, treinar e qualificar o trabalhador, tornar o uso obrigatório, substituir EPI danificado, higienizar EPI quando necessário, comunicar ao Ministério do Trabalho irregularidades com o EPI. Obrigações do empregado: usar o EPI apenas para a finalidade que se destina, cuidar, guardar, conservar o EPI, comunicar qualquer alteração do EPI, obedecer e praticar as normas de segurança estabelecidas. Tudo bem? Então, para a proteção da cabeça, nós temos que usar o capacete. O capacete ele é formado por capacete, carneira e jugular. A jugular é essa fitinha que pega embaixo do nosso queixo. A carneira ela fica dentro do capacete e ela que se adequa e é fixa na nossa cabeça, para que o capacete não caia. Proteção para os olhos, nós temos os óculos contra impacto e os óculos ampla visão. O contra impacto, ele fornece proteção para os contato dos olhos com materiais sólidos projetados, aquela faísca que pode cair no seu olho, uma pedra pequenininha que seja. Então, o para impacto é isso. E o ampla visão fornece proteção contra para o contato dos olhos com substâncias líquidas e seus vapores. Proteção para as mãos.
nós temos aí 3 tipos de luva, mas existem muito mais, tá bom? Cada luva é para uma função específica, para um risco específico. Proteção contra ruído, nós temos o protetor auditivo de inserção, que é o plug, e temos também o protetor auditivo tipo concha. Proteção para os pés, temos 2 exemplos de botina aí, porém, a gente tem vários tipos de botina, todos de acordo com o risco do local e as suas necessidades. Outros tipos de EPIs são máscaras, bloqueador solar, protetor facial, cinto de segurança, que vai de acordo com a atividade. Então, às vezes, a gente não utiliza isso todos os dias, mas dependendo da atividade que eu vou praticar, eu vou precisar utilizar um desses ou até outros tipos de EPIs, tá ok? Equipamento de proteção coletivo. São equipamentos utilizados para a proteção de um grupo de pessoas que realizam determinada atividade ou transitam em local com potencial de causar acidente ou doença do trabalho. Então, alguns exemplos aí: cones de sinalização, fita zebrada, placa de identificação, tudo isso são equipamentos de proteção coletiva com o objetivo de proteger todos que estão inseridos naquele ambiente. Então, placas, eu preciso ler sempre, estar sempre atento às placas. Elas me dizem o risco que está naquele local ou que pelo menos eu tenho que ter atenção, que tem algo errado ali. Errado que eu digo para você que está sem equipamento de proteção. Uma pessoa que passa no shopping, por exemplo. Se não tiver aquela plaquinha, você provavelmente deve ter visto escrito piso molhado ou piso escorregadio, você vai passar e não vai perceber e pode se machucar. Se tem essa placa, você vai primeiro evitar de passar naquele local, mas se não tiver como evitar, você vai passar com mais atenção, correto? Então agora vamos falar sobre ordem de serviço. A ordem de serviço é um documento exigido pela norma regulamentadora número 1, pela portaria 3.214, que ela visa trazer informações aos trabalhadores quanto aos riscos inerentes às suas atividades laborais, bem como os cuidados e obrigações a eles atribuídos, como forma de prevenção de atos e condições inseguras durante o desenvolvimento de suas atividades. Então, você irá receber a ordem de serviço, que é um documento onde você vai ler as disposições gerais, os riscos que você está exposto e o EPI que você vai utilizar e receber, e assim você vai estar assinando esse termo de que você está ciente de tudo isso que você leu, tá ok? Eu agradeço aqui a sua atenção, espero ter explicado de maneira fácil de se entender e desejo a você que seja bem-vindo a essa nova caminhada na sua vida e seja bem-vindo ao Grupo GPS. Tá ok? Obrigada!